Bom, tem? Em Provérbios 1:23, está escrito assim: atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Só que aqui está com E minúsculo. Seria erro do escritor ou da gráfica, né, da que escreveu? Seria. Normalmente quando nós vemos a expressão espírito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, espírito com maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade, como nós chamamos, terceira pessoa. Não que a Bíblia o chame de terceira pessoa, mas nós chamamos popularmente, comumente. E espírito, com letra minúscula, seria o espírito humano. Isto é uma regra, né? Se estamos falando de divindade e o Espírito Santo tem os atributos divinos, então nós estamos falando de letra maiúscula. O espírito humano é um substantivo simples e vai ser escrito com E minúsculo. Porém, eu já vi várias coisas na Bíblia que vêm com um erro de gráfica. Textos, por exemplo, que veio o Espírito com letra minúscula e pelo contexto, ou seja, pelo assunto a ser tratado ali, eu identifiquei, logicamente, que aquele Espírito ali não poderia ter sido escrito com letra minúscula, porque estava falando do Espírito de Deus. Eu já vi alguns casos assim na Escritura. O que algumas pessoas esquecem é que a Bíblia, né, foi posta numa gráfica imensa, onde letra por letra tem que ser arrumadinha, organizada, surgem novas versões bíblicas, aí organiza tudo de novo, reorganiza tudo de novo, e existe a possibilidade de uma letra sair errada. Existe a possibilidade, às vezes, numa correção de texto, existe a possibilidade de uma vírgula sair errada. E uma vírgula errada, dependendo do ponto doutrinário a ser tratado, lá vem problema, lá vem confusão. Então, por exemplo, nós temos uma passagem bíblica assim, que diz lá, quando aqueles ladrões na cruz, e aquela conversa com Jesus, Jesus diz assim: em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Isso aqui é uma história. As versões que nós já confirmamos ser verdadeiras, isso aqui é uma versão dos Testemunhos de Jeová, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Coisa de Testemunhos de Jeová, é falsa. A verdadeira, né, observada no original grego, diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Opa, se eu digo assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, eu estou abreviando o tempo de uma maneira radical. Se eu disser, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, esse estarás comigo no paraíso é indeterminado. Eu estou jogando para o futuro, estarás comigo no paraíso. Mas quando eu digo, em verdade te digo que hoje mesmo é hoje mesmo, é daqui a pouco, é aqui agora, entendeu? É nesse dia, tu estarás comigo no paraíso. Ainda que caiba algumas interpretações espirituais sobre o contexto hoje, ainda que caiba, porém a situação é diferente. Aqui quando diz estarás, é muito imprevisto. É totalmente imprevisível. Então, nós não podemos esquecer. Quando nós temos um conhecimento bom, bíblico, do contexto geral da Escritura, nós detectamos até com certa facilidade os erros de gráfica.
Que é muito comum acontecer, erro de gráfica, ora, homens não erram. Às vezes você vê livros aí, jornal. O jornal passa por 3, 4 editores. Daqui a pouco você tem uma folhinha lá, errata. Na edição do dia tal, nós dissemos que foi isso, isso, isso e isso. Mas não é isso, é isso, isso, isso e isso. Já não pegou assim? Jornal, livros, né? Por exemplo, o nosso livro, Sequestrado pela Democracia, essa primeira edição saiu com uma etiquetinha. Porque eu mandei os textos para o camarada e ele disse, poxa, não sei como esse erro aconteceu, porque eu simplesmente copio e colo no outro editor. Sim, mas no que ele copiou e colou, alguma coisa deu zebra. Uma falha no computador, uma falha na placa-mãe, eu sei lá o que aconteceu. Eu sei que quando ele colou lá e não leu, não se preocupou em ler, mandou o livro para a gráfica, a Betânia, quando saiu com erro. Alguns erros. E nós tivemos que fazer aquela correção. Então, a Bíblia, como livro impresso, não está isento desses erros humanos. Não está isenta disso. Então, não é um motivo de, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, eu já achei, né, esses sarcásticos aí, irônicos, eu já achei erro na Bíblia. Eu digo assim, é mesmo? Ele pode ter achado um erro de gráfica. Ele pode ter achado um erro de organização do texto. Ele pode ter achado um erro de vírgulas. Ele pode ter achado um erro humano. Mas um erro da ação de Deus, um erro da revelação bíblica, isso aí não existe. Ele vai procurar a vida toda. Amém? Então, normalmente a regra é, quando se trata de divindade, a letra é sempre maiúscula. Aí uma vez, aqui mesmo, alguém perguntou assim, mas pastor, aqui ó, porque o Espírito, não sei o que lá, agora o texto, não recordo o texto, eu sei que o Espírito aqui, Espírito com letra maiúscula, então esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Eu falei, não. Por quê? Porque terminou um parágrafo, está recomeçando uma nova frase. Então, a regra é gramatical. Começo de frase, letra maiúscula. Não é, aí não é um problema nem de gráfica, nem de nada. É um problema de quarta série. Amém, irmão? Então, tem esses detalhezinhos, né? Mais perguntas? Pastor, tem um texto aqui de Marcos 9, é o texto que fala da transfiguração, né? Aí fala que apareceu 2 varões, né? E que eles eram Moisés e Elias. Como a gente poderia saber que era Moisés e Elias, se, no caso Pedro ali e João, estavam em épocas diferentes, né? E como a gente poderia detectar isso, que era eles mesmos? Marcos 9, Mateus 17, mostra o que nós chamamos de o Monte da Transfiguração, né? Nós que chamamos, Jesus não chamou de Monte da Transfiguração. Nós temos mania de dar nome para tudo. Ajuda, né? Ajuda a identificar as coisas. Tudo é bom ter um nome, né? Por exemplo, as pessoas dizem assim, vamos lá orar no Monte Jacó. Todo mundo já sabe, Monte Jacó é lá não sei aonde. Vamos lá orar no Monte Abraão. Porque os evangélicos têm mania de subir o monte e cada monte que eles sobem, ele bota o nome numa pedra. Criou referência e tudo bem, não tem problema nenhum. Então, cá no Monte da Transfiguração, o que acontece? Como que, por exemplo, Mateus, né, escreveu e Marcos escreveu? No Monte da Transfiguração, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Mas Marcos que escreveu. Não é isso? Então, a informação chegou a Marcos. A informação chegou a João. Pedro, Tiago e João devem ter dito o que para eles? Cara, nós fomos no monte, o monte fumegou, tremeu. Foi poder puro. Falamos até língua estranha, será? Deve ter falado, né? Sei lá.
Pedro, Tiago e João e Jesus, a mensagem é transmitida e a afirmativa deles ou de um deles, quando passa para os outros, diz que nós vimos quem? Nós, ou pelo menos ouvimos, né? Elias e Moisés. É a afirmativa deles. Mas agora vamos pensar. Pedro, Tiago e João, ouvindo aquela voz, ou vendo, seja lá quem quer que eles tenham visto, eles poderiam identificar, eles conheciam, por acaso, Elias? Onde que eles tinham visto Elias para agora reconhecer? Eles conheciam Moisés? Aonde? Eles viveram lá no tempo do Antigo Testamento? Só se estivesse bem velhinho, muito bem conservado. Elixir da vida para eles poderem ali identificar. Ali Moisés, como que ali Moisés se eu nunca vi? Como é que eu vou saber quem é? Ali Elias, como se eu nunca vi? Se o camarada já partiu da terra há centenas de anos antes de mim, como que eu vou saber? Como que eles poderiam chegar à conclusão, irmão, de que ali estavam Elias e Moisés? Eles provavelmente perguntaram, Senhor, quem são aqueles? Ali está Elias e Moisés. Aqueles que falaram foi Elias e Moisés. Sem a informação de Jesus, ou seja, se a informação vem de Jesus, nós chamamos de revelação. Sem a revelação, eles nunca poderiam chegar à conclusão, Pedro, Tiago e João, que ali estava Elias e Moisés. Quando eles receberam a informação que desceram do monte, no momento Jesus falou, não conta nada. Mas depois eles foram e chegaram e foi gerar o papo entre eles. Quem nós vimos? Elias e Moisés. Quando Marcos vai escrever, fala que foi Elias e Moisés. Quando Mateus vai escrever, diz que foi Elias e Moisés, porque a informação chegou até eles. E, muito acertadamente, é uma informação que teve fonte em Jesus, porque Pedro, Tiago e João não tinham a mínima condição de identificar aquela voz ou aquelas pessoas, não sei se apareceram, como que apareceram, né? Não tinham como identificar que era ali Elias e Moisés. Então, é o que cremos pela afirmativa tão contundente, né? Está afirmando. Apareceu Elias e Moisés. Está dizendo que apareceu. Para que essa declaração seja realmente tão firme como tem que ter vindo de uma fonte. É o que eu imagino esse caminho aí, né? Senão Pedro, Tiago e João iam ficar se perguntando o tempo todo, quem era aquele? Que voz era aquela? Quem eram aqueles dois? Caramba, será que eram dois anjos? Quem eram eles? Porque o mais certo, quando se está num monte, no impacto daquele, e vê dois seres, o mais certo de se imaginar é o quê? Ali tem dois anjos. É o que vai se imaginar. Ali tem dois anjos ali. Mas dizer, não é anjo, é Elias e é Moisés, só se Jesus tiver revelado para eles, senão não tem condição. Amém, meu irmão? Mais perguntas? Eu gostaria de saber se os anjos são seres que possuem livre-arbítrio e se é possível hoje ainda eles continuarem se rebelando e se unirem àqueles que já se rebelaram, né? Que a Bíblia diz que 1/3 dos anjos, né, rebelaram-se, né, e caíram, né? Sim. Bem, por exemplo, livre-arbítrio. Os anjos possuem? Houve uma rebelião já um dia, né? Houve uma rebelião. Será que essa rebelião pode se repetir? Essa é uma pergunta, assim, antiga. Os anjos hoje têm livre-arbítrio? Se eles tiverem livre-arbítrio, eu posso entender que eles têm prazer em servir a Deus. Se eles não tiverem livre-arbítrio, eu entendo que eles não têm nem como expressar prazer algum em servir a Deus, porque quem não tem livre-arbítrio não tem por que expressar nenhum prazer em fazer nada. Se eu faço algo mecanicamente, condicionado, sem opção, não existe prazer. E bem,
pelo que eu entendo de Deus, Ele não aceita que ninguém o sirva sem prazer em servi-lo. Não é isso? Eu tenho entendido dessa maneira pela Bíblia. Então, eu considero que os anjos têm o livre-arbítrio e têm o prazer em servir a Deus, né? Os anjos atentam para a grande obra do Evangelho, os anjos estão a serviço de Deus, os anjos adoram, os anjos cantam, a Bíblia diz que ele é engrandecido por anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, os corais angelicais, a adoração ardente. Isso não pode ser adoração. Uma adoração nunca é mecanizada. Uma adoração mecanizada não é adoração. Adoração tem que partir do livre, do espontâneo, do desejo, do sentimento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, compreensão, sentimento de toda a tua alma. Se isso não estiver contido nos anjos, Deus tem uma falsa adoração. Não tem uma adoração verdadeira. Então, os anjos possuem livre-arbítrio. Senão, a adoração deles é falsa. Deus não é verdadeiramente, como a Bíblia diz, adorado, céus, terra e mar. Porque se os anjos não tivessem o livre-arbítrio. Mas se eles têm o livre-arbítrio, então verdadeiramente a adoração que eles devotam a Deus é verdadeira. Houve a rebelião de Lúcifer. Será que essa rebelião pode vir a se repetir? Livre-arbítrio eles têm, mas quando houve a rebelião de Lúcifer, que houve aquele cataclisma no universo, e até cremos que uma primeira terra foi abalada completamente, dentre outras teorias e pensamentos, quando da primeira e única rebelião que houve no céu, até então, houve ali um momento de decisão. Aqueles anjos, todos os anjos do universo, todos os anjos criados, formados por Deus, no momento da rebelião de Lúcifer, eles tiveram ali a sua decisão. Eles escolheram que caminho eles queriam trilhar. Hoje eles têm como exemplo o caminho que Lúcifer trilhou. Será que eles vão dizer, não, também vou me rebelar? Já tem o exemplo de Lúcifer. Agora, independente disso, eles amam a Deus e eles lutaram na guerra, na peleja. A Bíblia diz que pelejou o diabo e seus anjos e pelejou Miguel e os seus anjos. Nós não vemos nessa batalha Jesus entrar. Quem defendeu o reino de Jesus Cristo foram os anjos. Então, se eles defenderam esse reino com todo o seu empenho, agora eles vão querer se rebelar? Imagina nós, estamos aqui querendo dar a vida por Jesus Cristo. Como que vamos nos rebelar? É impossível. Se eu estou querendo dar a vida por esse reino, eu tenho entendimento completo desse reino, vou me rebelar em quê? Como? Por quê? Se eu quero dar a vida por esse reino? É o caso dos anjos. Entraram numa guerra para dar a vida, para lutar pelo reino. Senhor, fica aí, deixa com a gente. E partiram para a espada. E agora, vão se rebelar? Será que essa rebelião pode vir a acontecer novamente? Não. Todos os que achavam que podiam triunfar com a rebelião, já partiram nela da primeira vez. Existe um negócio que nós costumávamos dizer há alguns anos atrás, hoje eu não sei se isso vem a ser uma realidade. Mas eu mesmo já disse muito isso e outras pessoas já disseram isso. Que no momento da rebelião, isto é uma teoria. No momento da rebelião, as coisas aconteceram dentro de um plano chamado eternidade. Isto é uma teoria. Então, aqui está o campo das decisões dentro do plano da eternidade. Quando aconteceu a rebelião,
os anjos que teriam decidido se rebelar e ir com Satanás, eles estariam tomando uma decisão eterna. E os outros que desejavam permanecer com Jesus, também estariam tomando uma decisão eterna. Só que dizer que é uma decisão eterna é aceitável, desde que eu não mecanize isso e dizendo que nunca poderia ser, nunca possa vir a ser diferente. Não será diferente porque eles querem que não seja diferente. Eles são anjos fiéis que juram fidelidade até a morte a Jesus Cristo e não se rebelam por nada. Ao contrário, estão dispostos a matar, vamos dizer, todo aquele que se rebelar. Lembra dos 185 mil mortos por um anjo que se rebelou contra os propósitos de Deus em Israel? Então Jesus Cristo, de um lado, vamos imaginar, Satã de outro, num campo chamado eternidade, aonde as decisões seriam eternas. Isto é uma teoria. Então os anjos que decaíram e foram com Lúcifer, acabou. Não tem mais como voltar atrás. Não existe mais para Satã e seus anjos caídos arrependimento. Por quê? Porque eles agiram numa esfera espiritual chamada eternidade. Isto é uma teoria, tá? E aqueles que decidiram estar com Cristo também estariam definitivamente envolvidos nesta eternidade maravilhosa a serviço de Cristo. Isto é uma teoria, só uma teoria. Que alguns aceitam muito bem, alguns dizem, não, tem tudo a ver, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Pai da eternidade. E o seu reino está dentro do campo da eternidade. Então as decisões lá são decisões eternas, nada volta atrás. Então vem Jesus e diz, o príncipe deste mundo já está julgado. Não tem arrependimento, não tem como, né? Apesar de você ainda vai encontrar alguns testemunhas de Jeová, né? Como eu costumo chamar uns TJs por aí, que vai dizer para você, você tem que orar pelo diabo, ele é teu irmão, você tem que orar para que ele se converta. Ore ele, né? Porque Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Se já está julgado, meu irmão, não adianta você querer perder tempo em oração. Amém? Então, os anjos têm livre-arbítrio? Tem. Não vão se rebelar? Creio que não. Como nós que hoje conhecemos Jesus Cristo de uma maneira tão grandiosa, por que nos rebelaríamos se sabemos que o melhor nos espera a cada dia em Cristo Jesus? E o pior, né? E os anjos, melhor do que ninguém, tiveram exemplos assim tão estarrecedores. Eles sabem para onde Lúcifer com seus anjos vão. E sabe o que eles têm. Vai se rebelar porque não existe mais nada. Não existe nada melhor do que o que eles já têm. Eles sabem disso. E outra coisa que eles sabem muito bem, que se rebelar contra Deus é perda de tempo. Total perda de tempo. Mais perguntas? Lá atrás. O senhor falou sobre a transfiguração, que apareceu Elias e Moisés. Elias e Moisés são as mesmas testemunhas de Apocalipse 11? Não são. Né? Porque ali, as duas testemunhas de Apocalipse envolvem muita simbologia, né? Em que precisa ser analisada, muito bem estudada e esperar, porque a palavra é revelada a seu tempo. Além de a palavra ser revelada a seu tempo, ou seja, você vê que Daniel teve visões e um monte de coisas, de revelações, em que ele diz o quê? Não entendi. Quando ele insiste, o anjo explica, ele diz, não entendi. Aí o anjo diz, Daniel, sela as palavras desse livro, porque sua revelação, essas palavras são para tempos distantes, ou seja, o seu entendimento não alcança elas. Eu entendo dessa maneira. Hoje, se Daniel estivesse em nosso meio, eu diria assim, Daniel, sabe aquilo que você viu? É isso, isso e isso. Tá vendo? Daniel, aquilo que você viu é isso e isso. Porque o meu tempo
é o tempo de entendimento da revelação das palavras de Daniel. Mas o tempo que ele recebeu aquilo não era tempo para ele entender, era tempo só para ele escrever. Isso revela a submissão de Daniel. Ele escreveu das coisas que nem ele entendia. Era verdadeiramente um grande homem de Deus. Nos dias de hoje, alguns diriam assim, não estou entendendo esse negócio, enquanto eu não entender, eu não escrevo. Mas o anjo disse, escreve e sela. Vai chegar uma hora que o saber desse livro vai se multiplicar. Vai chegar uma hora. Não é para você, Daniel. Cumpre a tua parte. Qual é a tua parte? Escrever. Mas quem vai pregar isso aqui? Jesus acha lá na frente alguém para pregar isso aí. A tua missão é escrever. Cada um na sua. Amém, meu irmão? Tem gente que é chamada para construir chão. Outros são chamados para levantar parede e outros fazem teto. Outros fazem a instalação elétrica, outros instalam um ar-condicionado. Cada um tem a sua função. E a obra vai embora, ninguém detém. O que Deus te chamou? Para escrever? Escreve. Chamou para pregar? Prega. Chamou para orar? Ora. Te chamou para expulsar demônios? Expulsa. Te chamou para curar enfermo? Cura. Faz o que Deus... Não se perde. Não, mas é tão bonito expulsar demônio. Não tem nada de bonito nessa obra. Tem submissão. Não, o ministério daquele cara é melhor que o meu. Ninguém tem ministério melhor do que ninguém. É Deus quem reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Se você ficar de olho no ministério do outro, querer se meter lá, tu não tem capacidade para aquilo. Se tu tivesse, Deus teria te chamado. Então anda no que você tem. Daniel, escreve. Tá. E hoje Deus nos tem dado graça para entender sobre o que Daniel escreveu. Eu não tenho condição de ter aquela visão que Daniel teve. Deus olhou para mim e falou assim, lá no século 21, eu vou precisar de alguém que pregue isso, isso e isso, mas eu tenho que ter isso registrado. Aí Deus olhou para mim e disse assim, aquele cara não é capaz de receber a minha visão, ele não tem gabarito para isso. Ele não é competente para receber essa visão que eu tenho para dar. Então eu vou dar agora aqui para Daniel. Mas ele lá, ele pode pregar. Então deu a visão para Daniel e eu prego. Eu não tenho condições de receber a visão de Daniel. Mas tive condições, pela misericórdia de Deus, de pregar tantas coisas sobre o que Daniel escreveu. Amém? Então, dentro da simbologia, não são aquelas duas testemunhas de Apocalipse 11, não são Elias e Moisés. Por que não são? Porque essa ideia de que Elias e Moisés, porque ambos não morreram, Elias e Moisés não morreram, que vão voltar para daí ser mortos, isto é uma ideologia muito cinematográfica, em que a Bíblia não fala nada a respeito disso. Ah, mas se acontecer, quem viver, verá. Mas, biblicamente, hoje, nós não temos a mínima condição de apoiar essa ideia que todo mundo divulga por aí, que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Ah, por quê? Porque fez sinais no tempo, fez sinais nos rios, e as duas testemunhas vão fazer aquilo. Não, o povo de Deus, durante toda a história da humanidade, manifestou sinais no céu e na terra. Toda a história. Dois é o número do testemunho, ainda que aquele 2 possa ser literal, mostrando a simbologia, talvez, não sei, a administração política de Israel, a administração espiritual de Israel, que isso sempre teve, essa diferença sempre foi vista. Davi não era somente um rei, ele era também sacerdote. Ele exercia o reinado? Sim. Ele exercia o sacerdócio? Sim. Nós vemos claramente que Davi é rei, profeta e sacerdote. Então, se ele tem títulos dados por Deus e cada coisa está ali operando a sua função, então nós podemos imaginar aí coisas nessas duas testemunhas, que eles estejam representando não duas pessoas. Aliás, os textos não aprovam muito a ideia de duas pessoas, que diz que o mundo fez guerra a essas duas testemunhas. Coisa complicada. Pode ser? Sei lá, se for, quem viver verá. Mas hoje nós não temos base suficiente, para fugir do campo da simbologia dessas duas testemunhas de Apocalipse 11 e dizer que seria a volta, o retorno de Elias e Moisés. Não temos base para isso.
Podemos ter à vontade um pensamento, mas base bíblica para isso não tem. E eu nunca gosto de dizer o que a Bíblia não diz, né? Porque falar do que a Bíblia não diz, a gente só tem uma tendência, se enrolar. Por favor. Diz assim: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Sim, exatamente. Quando eu vejo oliveira, eu tenho aqui o símbolo de quê? Do Espírito Santo e daqueles que estão envolvidos no mover do Espírito Santo. É o chamado óleo do Espírito. Lembra da simbologia? Ungiu Davi, ungiu Saul, ungiu não sei quem. A unção que é a simbologia, que hoje virou mercenarismo por aí, que nada tem a ver. Então, outra coisa, o que é castiçal? É símbolo de quem? É símbolo do povo de Deus, porque Apocalipse diz que Jesus Cristo é o homem que anda no meio dos candeeiros ou castiçais de ouro. Ora, ele anda então no meio de quem? Do seu povo. Então isso aqui é símbolo do povo de Deus. Isso aqui também é símbolo do povo de Deus. Todos dois aqui, tanto a oliveira é a ação do Espírito Santo no meio do seu povo, como o castiçal é o que ilumina. Jesus falou: vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, isso aqui é tudo referência do povo de Deus. E o 2 representa a palavra do testemunho, representa a pregação do próprio Evangelho. É o testemunho. Então, eu não posso dizer que aqui está representado Elias, que aqui está representado Moisés, como 99% dos livros por aí estão dizendo. Não posso, não tem nada a ver com Elias, nem tem nada a ver com Moisés. Agora, tem a ver sim com o povo de Deus. Com o povo de Deus tem. Né? E se isso aqui estiver representando uma parte da igreja e uma parte da nação de Israel, que vai estar testemunhando, pelo que nós entendemos, justamente num tempinho ali que antecede a grande tribulação. É o último momento da pregação do Evangelho antes da grande tribulação. É esse momento aqui das duas testemunhas. Então, diz que sai fogo da boca, que eles têm poder de fechar o céu no tempo da sua profecia. É um poder muito grande, e é isso que eu creio que estará acontecendo com o povo de Deus no último instante antes do arrebatamento. Estaremos pregando com uma unção, com um poder tão estarrecedor que a terra vai tremer. Porque quando chegarmos nesse período aqui, dessas duas testemunhas, ou o período que antecede a grande tribulação, quem for crente, é crente mesmo. Porque o funil vai apertar de uma maneira impressionante. Só vai sobrar, como nós costumamos dizer, o bom caldo. Tem gente que não vai nem aguentar dentro da igreja as pregações. Muito menos lá fora aceitar a pressão que o mundo vai estar fazendo contra nós. Olha aí. Os delegados macumbeiros, deputados macumbeiros, um monte de macumbeiro no Congresso, jornalista macumbeiro, todo mundo falando contra os evangélicos. Isso é o retrato do que vem pela frente. E nós vamos chegar num período em que, se você disser, sou crente, você vai ser crente mesmo. Você vai ser crente mesmo, irmão. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, ali tem muita simbologia, né? E quando a coisa entra, já é Apocalipse, né? E quando entra muita simbologia, fogo, saía fogo da sua boca e devorava os inimigos. Fogo da boca, devorar os inimigos? Relativo isso aí, né? Tem que ser analisado. Então tem muita coisa que está no campo da simbologia, aonde tenho certeza que a seu devido tempo será esclarecido. Porém, por enquanto, Deuteronômio 29 diz o quê? As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as ocultas para o Senhor nosso Deus. Amém? Mais perguntas? Nem tudo nós sabemos, mas devemos procurar saber o máximo possível.
A apostasia hoje, ela pode ser classificada como um ato de rebelião contra a palavra? E os apóstolos podem ser considerados como feiticeiros? Considerados como? Feiticeiros. Sem dúvida. A palavra apostasia, né? Esta palavrinha aqui, tão poderosa para nós, que hoje estamos num tempo em que estamos identificando isso aqui, nós nascemos exatamente no meio da apostasia. A nossa era veio no meio da apostasia, em que pessoas estão dando o sal, a rosa, essas coisas todas que você já sabe por aí, onde pessoas estão largando o púlpito e indo para o Senado, para o Congresso. Nós nascemos exatamente no meio da apostasia. E esta palavra aqui, ela tem como significado que o abandono da fé, para, como Paulo diz, darão ouvidos a doutrinas de... Então, o que nós temos? O que é a apostasia? O abandono da fé. Mas não é somente o abandono da fé. Além de abandonar a fé, que é a esperança num século vindouro, além de abandonar a fé, que é buscar as coisas invisíveis, né? Ou seja, vão passar a buscar as coisas visíveis. Além desse abandono da fé, ainda darão ouvidos a doutrinas de demônios. Aí você vê tudo que nós temos visto, né? Aquelas roupas que os pastores estão vestindo por aí, as coisas que eles estão construindo dentro dos templos, né? Estão distribuindo túmulos. Eu vi um caso aí até de uma pessoa que levou um túmulo desses da Universal, se não me falha a memória. Eles distribuíram um túmulo que você tinha que botar o nome de não sei quem ali para os problemas serem cessados. E alguém teria sido avisado lá, de uma mulher, avisou, não bota o nome do teu filho aí dentro não. Não, teu filho vai acabar morrendo. E a pessoa insistiu, botou o nome do filho ali. Naquela semana, o filho morreu. Eu ouvi essa história aí. Então, não é só abandonar a fé, mas dar ouvidos a doutrinas de demônio. Né? O sal ungido. Sal ungido é a doutrina de demônio. Eu conheço muito bem isso, eu andei no espiritismo. O pão ungido. Pão ungido é a doutrina de demônio. Cansei de pegar pãozinho da mão do tranca-rua. Cansei de pegar. A pedrinha de Israel, o óleo de Israel. Isso é doutrina de demônio. Isto é doutrina de demônio. A universal, a graça, a mundial, são grandes templos de Satanás que estão dominando a terra, tá? Então, a apostasia é justamente essa atitude. E eles são considerados feiticeiros ou não? Eu não vou nem dizer, eu vou deixar você julgar. O que eles praticam é ou não é feitiçaria? Jesus Cristo deu água ungida para alguém? E olha que ele estava ali, né? Nas margens do Jordão. Jesus Cristo deu óleo ungido para alguém? Jesus Cristo... Enfim, meu irmão. Então, o que Jesus disse que nós teríamos que ter como regra de fé e prática? A sua palavra. Ele falou, aquele que tem os meus mandamentos. Não é o que tem a minha pedrinha do Jordão, não é o que tem o sal, a açúcar, o pão. Não, o que tem os mandamentos e os guarda é esse que me ama. Então, a apostasia... O negar a fé, dar ouvidos à doutrina de demônio, faz com que os pastores moderninhos, né, que se adequaram a esse sistema, nada mais sejam do que considerados feiticeiros. Eles não herdarão o reino de Deus. Ah, meu irmão, não me leva a mão, não. Se eu estiver entrando no céu e olhar Edir Macedo lá, Jesus, me nego, pode me jogar no inferno. Prefiro sofrer eternamente do que sentar na mesa com o enganador daquele, um mercenário daquele, um homem desgraçado que atravancou a vida de milhões, está lançando milhões no inferno. Eu não sento numa mesa com R.R. Soares, nem com Valdemiro Santiago. Eu não sento. Eu não entro no céu com esses caras. Eu vou para o inferno, mas com eles eu não entro. Não é aceitável. Se converterem, opa, mas hoje não. Hoje eles são feiticeiros, hoje eles são ladrões, hoje eles são enganadores. Eu não entro com eles. Então, meu irmão, apostasia é o negar a fé. E o que os pastores se têm transformado
verdadeiros satanistas, né? Inclusive as roupas, né? Você viu aí no testemunho do Diego, as roupas do Exu, aquelas roupas vermelha e preta. Aquilo ali, quem olha para aquelas roupas vermelha e preta vai lembrar de quem? De Jesus Cristo? Vai lembrar é do Zé Pilintra lá no terreiro. Como eu cansei de ver ele manifestado com roupinha vermelha e preta, virando cambalhota e dando capoeira. Aquilo não é doutrina de Jesus Cristo. Aquilo que passa na Universal, aquelas roupas, aquelas batinas, aquilo é doutrina de demônios. Os pastores hoje são feiticeiros. Chega por hoje? Deixa eu dar um sorriso para aliviar minha tensão. Então vamos ficar por aqui em nome de Jesus.